So let's get started. Ali, this movie features very realistic LGBTQ characters. Considering the current political moment in Brazil, it must be really hard right now to be able to tell these stories. Why do you think it is so important for people to watch Private Desert at a time like this? Bom, primeiro de tudo, além de ser um filme queer, além de ser um filme LGBTQIA+, esse é, antes de tudo, um filme de amor, um filme de encontros, um filme sobre tolerância, sobre afeto, e num país tão dividido quanto o Brasil nesse momento, acho que muito do que nós precisamos está nesse filme, que é esses sentimentos positivos, esses encontros possíveis através do amor. Então, o Deserto Particular foi feito muito nesse meu desejo de falar de amor num país onde se tem odiado tanto. Ali, the actual plot of the movie takes place in 3 to 4 days, but you do a great job establishing their background stories. What did you want to explain about Daniel and Sarah for audiences to better understand them? Daniel e Sarah, eles representam tipos, grupos sociais muito diferentes e muito diversos também aqui no meu país. O Daniel, é possível a gente ver, pelo pouco que vivemos com ele em sua casa e com o seu pai, é um sujeito que foi formado num cenário muito conservador, num cenário muito masculino e muito machista, em última instância, e é um homem que não aprendeu como expressar os seus afetos a não ser através da violência. Eu acho que Antônio é um sujeito... O Daniel é um sujeito muito sensível. O Daniel é um sujeito muito sensível, mas o meio onde ele foi criado forjou um ser humano embrutecido, que é o que Sarah vai quebrar ao longo do filme para fazer aparecer essa sensibilidade que já estava latente nele. Continua, Vitória, você. Sarah, por seu turno, Sarah Robson, representa um outro tipo de existência, né? É uma personagem também dividida, uma personagem que flui, que transita, não só pelos gêneros que ela transita, os gêneros sexuais performáticos, mas também transita em mundos muito diferentes, o mundo do trabalho, que é um mundo duro, pobre, lá do Nordeste, e o mundo religioso, que também é um mundo conservador, mas que no filme, pelo menos encarnado em sua avó, esse conservadorismo também é um conservadorismo que acolhe, que é capaz de proteger e amar. Antonio, how did you develop your chemistry with Pedro Fasano, who plays your love interest in the film? Well, there's the natural chemistry that, we both carried. It was really like it was a real encounter. So that made our life really easy. And then we rehearsed a lot as well. I personally asked the coach we had, Nara Mendes, to do an exercise with us, because Pedro and Danielle and Sarah, they meet 6 months prior or something before they meet in real life. So they have that exchange through the phone. And sorry, somebody's calling me. I'm not going to take that. Hold on. And yeah. And so what we did is we recreated these talks on the phone. We needed to nourish ourselves from that exchange. So what did I talk about for 6 months on the phone? And we recreated that every single rehearsal. So we spent like a month and a half every day doing long phone calls, like for an hour. The last one was 8 hours.
we were 8 hours on the phone telling ourselves stories as the characters, you know, as Danielle and as Sarah. So we met through, you know, we had that intimacy when we came to the set. So it made our life easy when we came with all these, nourished by all that exchange. Yeah, this baggage. Can you talk about why you decided to gain weight to play this character and what your process was like to transform into Daniel? Well, he needed to like, he needed to be heavy in all the senses. He needed to be a heavy person, heavy in his body, in his moves, you know, square on the shoulders. He needed to be that rock that needed to be broken. You know, there's an image at the end of the movie. He's in front of a pile of rocks, and he's that rock that needs to be broken in order to be who he is. So we wanted to achieve that, you know, that look. So it was important. Ali saw me and said, "You're too skinny. Please go to the gym and drink beer and eat cake." So that's what I did. That was fun. That must have been very fun. Yeah, that's the fun. Yeah, that's the fun part. Yeah. Ali, the film features characters who are feeling lonely, but who are craving different forms of connection. A lot of people felt that way during the pandemic for the past 2 years. Do you think that people resonated with these characters even more after experiencing this global pandemic? Eu tenho a sensação de que, de certo modo, termos passado 2 anos trancados em casa sem grandes possibilidades de aventuras, de viagens, de encontros, de danças, fez com que o Deserto Particular ganhasse ainda mais peso no que diz respeito à qualidade das emoções que ele provoca nos espectadores. Porque quando o filme veio ao mundo, no Festival de Veneza, era a primeira vez que as pessoas estavam indo a uma sala de cinema desde que a pandemia havia começado. E foi muito emocionante ver como o filme tocava as pessoas, porque no fim das contas, dentro da sala de cinema, no intervalo de 2 horas, a gente vive a vida dos personagens. E ali, naquele momento, os espectadores estavam viajando com o Daniel, depois de 2 anos sem viajar. Estavam dando um primeiro beijo, como o Daniel estava dando o primeiro beijo depois de 2 anos sem beijar. Então o filme ganhou uma ressonância emocional muito forte decorrente desses anos pandêmicos que nós vivemos. Assim, acredito que o filme tem uma capacidade muito bonita de tocar e emocionar as pessoas, mas naquele momento o toque foi muito mais intenso e profundo. Ali, we still don't have that many movies about queer love stories in Brazil, or frankly, even in the United States. Do you think that we're making some progress, or do you think that there's still a lot of resistance to tell those stories in mainstream media? A gente tem muitos personagens da comunidade LGBTQIA+, em filmes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e no mundo, mas a maioria das vezes esses personagens, eles eram, primeiro, vividos por atores e atrizes que não necessariamente eram da comunidade LGBTQIA+, isso estamos todos corrigindo, mas são personagens que em boa medida sofrem, se dão mal, e as coisas ruins acontecem com eles, assim como acontece na vida real. Em Deserto Particular, eu tinha o compromisso de fazer diferente, porque no fim das contas, eu estou fazendo um filme e não retratando a vida real. E num filme, eu posso fazer o que eu quiser. Se ao final da história eu resolvesse transformar Sarah e Robson numa borboleta alada que sai voando por aí, eu poderia. Então, como o filme é o terreno das possibilidades, eu decidi que nessa história o personagem LGBTQIA+, ia terminar a história bem, feliz, leve. O último plano do filme é um sorriso do Robson. Antonio, actors usually try
to understand the characters they're playing in order to deliver a good performance. What were some of the things that made you understand Daniel from a human perspective? Well, there's different sides to that. First of all, I mean, he's a person like many others from a conservative environment. He never questioned the values that he's been taught, and he sees everything through that prism. So, I mean, we can relate Daniel to at least one member of our family. We have all an uncle, a brother, a sister, a father who has some aspects that Daniel has. So it was, first of all, observation, and then obviously as well, trying to think back about my own personal structural problems, who I was 20 years ago, and some preconceived idea that that I had when I was a kid, as we all do, because we live in a structural, we have all serious structural problems and we need to undo. So I had to dig to find that and observing. And he's a guy he's a military, born in a military family, and the military here is a very violent institution. So he lost his mother when he was a teenager. So it was about as well trying to find that violence within him, Yeah. So it's a mix of all these things, I think, and the inability to question himself, really, up until he meets with Sarah. Yeah. I'm also curious about from an acting perspective. Daniel is a complex character. He's full of love, but as you said, he's also full of violence and anger. And he doesn't understand himself. What were some of the challenges of playing such a deep character from an acting perspective, like bringing yourself back into that mindset to portray this character? Well, I think the danger was to make a caricature of ultra macho heterosexual male. And right. I don't think that would have worked, because we walk constantly on a thin line with that story, and we worked a lot to find the right measure for these characters, for Daniel. Not to do it too much, but so that was the biggest challenge for me, was to find the right key, the right note for each scene. It was important to show that it's a loving and caring person with his family. Otherwise, we would hate him from the beginning till the end. And so there's some hope. It's a movie about a hope for an evolution, and we need to see a glimpse of that hope in the beginning if we want to believe what happens in the end of the movie. I'm spoiling the movie, but okay. So yeah, that was the trickiest part, and as well the challenge that drew me to the story. I was completely obsessed when I read the story. I felt I needed to tell that story. We are in need of evolution in Brazil. We need to evolve. We need to change our manners, and we are still stuck in that place. Yeah, Ali, Private Desert is very much a queer love story, but it's also about showing different parts of Brazil that aren't always captured on film. Was that one of your objectives when making this movie, showing different parts of the country? Eu estava muito interessado em fazer um filme sobre tolerância, sobre o poder transformador que a escuta e que o encontro amoroso pode provocar.
E para falar sobre tolerância, eu precisava falar de personagens muito diferentes, porque não é necessário o exercício da tolerância quando você está falando com alguém que pensa igual a você. E aí, por isso, eu decidi falar dessas duas partes do Brasil que são muito diferentes em praticamente todos os aspectos. O sul do Brasil tem uma história de ocupação humana, de colonização muito recente e bem diferente do que aconteceu com o Nordeste, onde a presença dos negros escravizados trazidos de África é muito mais presente, muito mais clara. Aqui a gente teve aqui onde eu estou agora no sul, a gente teve uma colonização ucraniana e polonesa muito forte, ucranianos e poloneses muito católicos, portanto fugidos de guerra, portanto com uma tendência conservadora muito maior, porque quando você perde tudo que você tem e por isso tem que se mudar para um outro lugar, você tende a se tornar mais conservador, você quer preservar aquilo que você conquista. Enquanto que a história do Nordeste é super diferente, né? É uma ocupação do século XVI, portugueses, africanos. São lugares de clima muito diferente. O Sul é muito frio, o Sul tem bem pouca luminosidade, enquanto o Nordeste é quente e solar. Os corpos no Sul nunca estão à mostra, aqui faz sempre frio, então estamos sempre cobertos, enquanto no Nordeste a sensualidade é muito mais presente porque os corpos estão sempre à mostra. E aí eu queria nesse filme mostrar esses contrastes que existem entre esses ambientes, porque de certo modo o filme sustenta a tese de que os ambientes eles moldam as pessoas também. Não quer dizer que eu acredite nisso, mas no filme esse é um pressuposto. Os ambientes onde você nasce, cresce e é educado moldam o seu caráter e seu comportamento. E eu queria falar sobre isso no filme. I am Brazilian, born and raised, but I live in the United States for the past 12 years. You are one of the most important filmmakers that we have right now in Brazil. So as someone who is Brazilian but lives in the US, I'm curious to get your opinion about this. The last Brazilian movie to get nominated for an Oscar was Central Station, Central do Brasil, which was in 1998. Why do you think it's been so hard for Brazilian movies to be recognized by the Academy Awards in the last 20 years? A gente falou bastante sobre isso, inclusive aqui no Brasil ultimamente, provocando uma discussão muito grande dentro da Academia Brasileira de Cinema, para tentar encontrar uma melhor maneira de fazer com que os filmes brasileiros possam concorrer a essa vaga com um pouco mais de condição. Acho que um fato em contexto é que nós temos muitos bons filmes sendo feitos no Brasil desde Central do Brasil. Yeah. Mas o que nós não tivemos, que Central do Brasil teve, é a capacidade de fazer uma campanha correta. Nós, no caso do Deserto Particular, houve um problema grande de prazo, de timing. A Academia Brasileira escolhia muito tarde o representante brasileiro. Quando o Deserto Particular foi escolhido para ser o representante brasileiro do Oscar, era 15 de outubro já. Quando a shortlist saía, dia 19 de dezembro. Então nós tivemos 45 dias para fazer campanha. 15 de outubro, filmes como La Mano de Dios, do Sorrentino, já estava fazendo campanha há mais de um mês. Então, muitas vezes, esse tempo é muito precioso, porque é o tempo que nós temos, ou que os filmes têm, para conseguir um distribuidor norte-americano, para conseguir um agente de vendas e um publisher norte-americano que trabalhe pelo filme, que possa, desde julho ou junho, ir falando sobre o filme dentro dos sindicatos e entre os produtores e realizadores. E o Brasil não faz isso. O Brasil não faz isso porque não é anunciado o seu representante num prazo adequado. E o Brasil não faz isso também porque não há dinheiro para fazer campanha. Fazer uma campanha para filme internacional é muito caro. É preciso promover uma série de eventos
é preciso que parte da equipe do filme se mude para os Estados Unidos durante uns 3 meses para promover festas, sessões, debates, e tudo isso é muito caro, tudo isso custa muito dinheiro. Então, Central do Brasil, por exemplo, é um ótimo exemplo a ser estudado. Central do Brasil, ele foi lançado nos Estados Unidos em setembro de 1996. E a campanha para o escolhido do filme começou em setembro de 1996. Então o filme estava em cartaz nos Estados Unidos quando a campanha começou. E estava em cartaz pela Sony Classics, que é um grande selo que fez uma baita campanha para Central do Brasil. Central do Brasil é um filme estupendo, maravilhoso, mas para além disso, teve essas conexões norte-americanas que nos últimos anos quase nenhum filme brasileiro teve. Yeah. Nenhum filme brasileiro teve, na verdade. Well, my last question for this interview is to Antonio. Antonio, unfortunately, the world is full of people like Daniel who are still struggling with love, with desire, with their sexual identities. Do you think that Daniel can teach something to the people who watch Private Desert and have similar experiences as him? I think I do, yes. I don't think cinema will change the world, but if it changes the world of one person's world, it's enough. I think at the end of the movie, I'm not quite sure Daniel understands the scale of what just happened to him. And I think there's a new movie that begins at the end of Deserto, which is going to impact his life in a very deep way. So I think, yes, it can put for thought at the end of the movie. A very conservative, machist guy can look at this character and say, yeah, I identify with that and that, but if it happened, if I fell in love like he fell in love, what would I do? Listen, I don't know, maybe, I hope it will touch people and change minds, but that's why we do what we do as well. But yeah, I think it will. I think it really will. It was a wonderful performance and a wonderful film. I want to thank everyone for taking the time to speak with me. This has been a pleasure. Thank you so much. Thank you, Bernardo. Thank you very much.